Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Como eu digo pra minha filha, bom dia, flor do dia. Bom dia, bom dia. Gente, eu gosto tanto de colocar uma música pra começar o dia, mas toda vez que eu coloquei música pra começar a live, o Instagram me derrubou. Ai, eu gosto tanto de música, de animação, começar o dia com uma música. E eu não coloco aqui, no final eu coloco, ele não me derruba. Mas todas as vezes, no começo da live que eu coloco, ele me derruba. Ai, Maria Paula. Bom dia, gente. Bom dia, lindona. Conheci a Maria Paula lá em Salvador. E amei conhecer ela e o grupinho que a gente tava. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, deixa eu ver aqui. Eu acho que é a penúltima segunda-feira do ano. Só vai ter segunda-feira que vem. Vai ser a última segunda-feira do ano. E acabou 2022. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Vamos começar a nossa live. Vamos começar a nossa live com uma oração. Consagrar essa live ao Senhor, consagrar nossa vida ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor, porque bom, perfeito e agradável são os planos que Deus tem para você. Amém, Pai? Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui começando, nós estamos aqui em mais uma segunda-feira, graças a Deus. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor se faça presente na minha vida, na vida de todos aqueles que estão assistindo essa live, que vão assistir essa live depois. Pai, abro, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo na minha vida, és bem-vindo em cada uma das vidas que estão aqui. És bem-vindo, Espírito Santo, eu te peço, eu te agradeço em primeiro lugar, eu te agradeço, Pai, pela nossa vida, pelo fôlego de vida, pelo nosso andar, nosso respirar, nosso enxergar, nosso ouvir falar, nosso movimentar, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso corpo, alma e espírito, Pai. Nós temos 1000 vezes mais coisas a agradecer do que para reclamar. Então, ajude-nos, Espírito Santo, nós somos falhos. Nós precisamos da tua ajuda. Eu não consigo viver sem ti, eu não consigo viver sem a tua presença. Eu peço que o Senhor venha, traga a tua presença, traga a presença do Pai, do Filho e a do Espírito Santo para as nossas vidas. Abra os nossos olhos, arranca as escamas dos nossos olhos, nos mostre aquilo que nós mesmos precisamos mudar para que a nossa vida mude. Mostre aquilo que nós mesmos precisamos consertar. Mostre aquilo que a gente tem que está errado, que está fora dos teus caminhos, que está fora dos teus princípios. Nos revele aquilo que nós mesmos precisamos mudar em nós para que a nossa vida mude, para que o teu propósito se cumpra na nossa vida, Pai. Que eu tenha clareza de que se eu não mudar aquilo que eu preciso mudar, o Senhor não conseguirá fazer o que precisa fazer na minha vida. Então me mostre aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso mudar, para que a tua promessa se cumpra na minha vida de forma extraordinária e que eu tenha acesso à tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida, em nome do Senhor Jesus, e que isso se faça a todos aqueles que estão me ouvindo, que estão na live, que vão ver a live depois, que aqueles que escutam a minha voz. Que essa live de hoje seja o próprio Espírito Santo falando através de mim, que eu seja somente um instrumento hoje para que o Senhor possa falar através de mim, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, eu consagro a minha vida, a vida da minha filha, da minha família e de todos esses que estão aqui, todas as vidas que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje a live tá incrível, eu prometo. Na verdade eu não vou prometer, porque eu não sei se eu vou cumprir. A live vai ser curtinha. A live passada eu falei também, olha, eu coloquei pouquinha coisa aqui no meu script pra fazer uma coisa mais rápida, mais objetiva. E durou 1 hora minha live. E durou 1 hora, eu queria que durasse no máximo uns 40 minutos pra ser uma coisa mais rápida, porque eu sei que você tem que trabalhar, tem que se arrumar, tem que sair. E eu já tô aqui falando de novo, né? Então vamos lá. Vou tentar fazer uma coisa mais curta, mais objetiva, para ficar mais prático. Vamos começar com a nossa ferramenta do Eu Sou.
Então, você vai declarar sobre a sua vida, você vai falar sobre a sua vida, você vai fortalecer a sua identidade. Qual que é a sua identidade, sua principal identidade? Imagem e semelhança do Senhor. Então, tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor Jesus Cristo é, você também é, porque você foi criado em imagem e semelhança do próprio Deus. E quando Jesus Cristo se fez carne aqui na terra, ele veio para que ele se servisse de exemplo, para que nós copiássemos ele, para que nós fizéssemos ele de exemplo para a nossa própria vida. Então Jesus Cristo, ele não se agradava, não agradava a todo mundo, ele não se preocupava em agradar a todo mundo, ele não tinha medo da opinião dos outros, ele veio, ele tinha a identidade dele super fortalecida, ele sabia quem ele era, e por ele saber quem ele era, não importava o que os outros falavam para ele não se ofendia com ofensas, não se ofendia com palavras ditas em contextos errados para a vida dele, ele não se ofendia com quem falava mal dele, ele resolvia tudo que ele tinha que resolver na hora, na lata, sem ofender, sem maltratar ninguém, mas aonde ele passava havia luz, havia resolução dos conflitos, ele trazia luz, ele era a própria luz. Então, se ele era assim, nós também somos, porque nós somos imagem e semelhança. Ele tinha medo, ele não queria morrer na cruz, gente. Ele pediu pro Pai que, se pudesse, passasse esse cálice dele. Ele não queria, mas ele fazia o que tinha que ser feito. Então, ele é exemplo, ele é o nosso exemplo, é para a eternidade. Então, nós somos imagem e semelhança do próprio Deus, gente. Olha só, foi colocado em nós o poder de conquistar e governar essa terra. E porque a gente se limita a ficar tão pequenininho dentro de uma caixinha que a sociedade nos impõe, que os nossos pais inconscientemente querem que a gente fique naquela caixinha porque ele é seguro, porque ali é seguro, ali é confortável, entre aspas, ali você vai ficar protegida nessa caixinha, do que você explorar o mundo, desvendar o mundo, governar o mundo. É difícil, o mundo é grande, a sua vida é grande, mas se você se limitar naquela caixinha, você não vai viver as promessas de Deus para sua vida. Então, vamos fortalecer a nossa identidade, porque assim como Jesus sabia quem ele era, e por ele saber quem ele era de verdade, nada mais importava à volta dele, ele se importava com as pessoas, mas o que saía das pessoas para ele não alterava a identidade dele. Então, nós somos a nossa verdadeira e principal identidade, a imagem e semelhança do Senhor. Aí, o que nos afasta dessa imagem, de ser imagem semelhante do Senhor? As feridas da nossa vida, as experiências da nossa vida, nos afasta da nossa real identidade. Então vamos fazer agora, declarar em voz alta quem você é. Quem você é. Eu vou falar de mim e você fala de você. Então eu vou falar de mim, eu vou falar no feminino. Se você é homem, fala no masculino, ou no feminino, se você for mulher. Mas precisa se declarar, você precisa falar, mesmo que lá no fundo do coração, Camila, eu não acredito nisso, mas gente, isso é explicado pela neurociência. Aquilo que você declara, o teu cérebro começa a pensar, os teus sentimentos começam a sentir, a partir do que você sente, você age, a partir do que você age, o resultado vem. Toda ação gera-se resultados, então a partir dos a sua ação vai gerar resultados para a sua própria vida. Então comece a falar coisas que vão trazer resultados bons para sua vida. Então, vamos lá. Eu sou, ferramenta do eu sou. Então, a primeira coisa, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou filha amada do Pai. Eu sou amada, eu sou feliz, eu sou sábia, eu sou abençoada, eu sou gentil, eu sou obediente, eu sou inteligente, eu sou organizada, disciplinada, eu sou próspera, eu sou líder, eu sou humilde, eu sou rica, sou abundante, eu sou generosa, amável, bondosa, realizadora, eu sou justa, eu sou linda, eu sou saudável, eu sou curada, eu sou liberta, eu sou corajosa, eu sou perdoada, eu sou perdoadora, eu sou estudiosa, eu sou ágil, eu sou verdadeira, eu sou muito, eu sou maravilhosa, eu sou paciente, eu sou forte, eu sou muito. Porque o meu Deus não é Deus de pouco, meu Deus é Deus de muito. Então eu sou muito, pare de se achar pouco, pare de se achar inferior. Você é maravilhoso, maravilhosa. Por quê? Porque você é imagem e semelhança do Senhor. Você não pode ser menos do que Ele é.
Deus não é Deus de mediocridade, Deus não é Deus de gente na média, Deus é Deus de gente extraordinária. Então você é extraordinário, mas primeiro, para você ser extraordinário, você precisa acreditar que você é extraordinário, extraordinário, que você nasceu por um propósito, que você nasceu para ocupar essa terra. Deus fez essa terra gigante, do jeito que ela é, para você habitar, para eu habitar. E ele falou, vai, governe. Ele não falou, vai e fique na sua vidinha, vivendo de miséria, vivendo de pouco, vivendo da escassez. Ele não falou isso, ele vai, governe. Governe. Você tem governo sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, você tem governo sobre essa terra. Assim, a terra era do maligno, o maligno habita nessa terra, mas a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz, ele venceu o maligno e te entregou todo o domínio de volta. Então, o domínio, o que você está fazendo com aquilo que Jesus te deu? E é isso, sobre isso que... gente, eu me empolgo, peraí. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre aquilo que Deus te deu. Então, olha só. Eu vou entrar aqui no versículo da live hoje. E hoje tá. Ontem recebemos... Gente, eu sou muito grata pela igreja que eu frequento. Eu sou muito grata pelo pastor que eu tenho. Ontem teve uma pregação. Eu vou deixar nos meus stories depois o link, porque foi gravado e foi disponibilizado no Facebook da minha igreja. O link da gravação. Gente, se vocês puderem, vai lá e assista. Vai lá e assista. Eu vou trazer um pouquinho do que eu aprendi ontem no culto e sobre o que Deus nos proporcionou, Deus nos deu, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor já nos deu, tá? E assim, eu vou trazer bem enxutinho, mas se vocês quiserem saber mais e mais profundo, vão lá depois nos meus stories, clica no link da live do culto de ontem da minha igreja, com o pastor Lucas Miranda. A minha igreja é a Igreja Internacional da Graça de Deus. E assista o culto de ontem, principalmente a parte da palavra. É extraordinário. Então eu vou trazer aqui, vai estar lá em... aqui é Mateus, capítulo 25, versículo 13. Nós vamos falar hoje sobre a parábola dos talentos. Talvez você tenha já estudado sobre isso, talvez não. Mas o que diz aqui, ó? Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Da volta de quem? Do Senhor Jesus. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou um dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5 talentos. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo, ao qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se aproximou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. E ele devolveu 1 talento que o senhor dele tinha entregado. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro?
pelo menos eu teria recebido juros. Mateus 25, agora que eu vi, Ana Paula, Mateus 25, tá? Mateus 25, 13 ao 30. Voltando aqui. Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois aos que têm, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora, lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui parece estar falando do inferno, mas ontem o pastor explicou uma coisa que eu nunca tinha, que eu não sabia, e que essa questão de lance para fora na escuridão era que naquela época as cidades eram muradas e dentro da cidade, para ser iluminado, eles colocavam tocha, não havia eletricidade. Eles colocavam tochas acesas e ali ficava iluminado. Então, fora da cidade, o calor humano aquecia a cidade, as tochas, o fogo aquecia a cidade. E do lado de fora dos muros não havia luz, então era trevas, era escuro. Pranto e ranger de dentes, porque você no frio, e lá em Israel é muito frio. É muito frio à noite, quando anoitece. E fora era muito frio e escuro. Então, todo aquele que era inútil, todo servo que era inútil, a pessoa, ontem o pastor explicou que pobre, o significado de pobre, o verdadeiro significado de pobre é uma pessoa inútil, incapaz, que não tem utilidade. Tá? Então, todo aquele que não produzia era lançado para fora, e lá fora era escuro. Então, por isso aqui falando de trevas é escuridão, e é por isso haverá pranto e ranger de dente, choros e ranger de dente, porque o frio nos faz ranger o dente. Então não é literalmente o inferno, apesar que o inferno também haverá pranto e ranger de dentes, né? Mas isso aqui é no contexto daquela época, tá? Então, o que tá acontecendo aqui? O que diz essa parábola? Então aqui parece que é uma coisa meio... Quando eu vi a primeira vez, falei, nossa, mas o servo, ele devolveu, pelo menos ele devolveu o que o senhor dele disse. Então por que ele foi... O senhor dele foi tão mal com ele? Por que brigou com ele? Por que brigou com ele se pelo menos ele devolveu? Ele não gastou, ele podia ter gasto. Então na nossa mente tão pequenininha, nossa mente tão humana, às vezes a gente não consegue entender muito bem essa parábola. E nós tivemos ontem... Ai, gente, vocês precisam ver a pregação de ontem. Eu vou deixar nos meus stories. Deus, tudo que você tem hoje... Lógico, Deus te fez para alcançar coisas muito maiores. Mas o que você tem hoje foi Deus também que te deu. Se você tem uma casa, se você tem um carro, uma moto, se você tem um dinheiro para pegar condução, se você tem um trabalho, se você tem tudo que você tem, família, saúde, tudo que você tem, foi Deus que abençoou a sua vida. Então nós precisamos ser gratos por aquilo que nós temos e alcançar, e ter vontade, e ter essa iniciativa de alcançar coisas maiores. Mas veja bem, aqui no começo, no versículo 14, diz que o Senhor, é a parábola, então o Senhor, ele entregou conforme a capacidade. Por que uns têm muito e outros têm poucos? Mas tudo foi Deus que deu, porque Deus entrega conforme a tua capacidade. Deus te dá conforme a tua capacidade. Então, ele deu 5 na parábola, ele deu 5 talentos, ele deu 2 e outro ele deu 1. Ah, mas é injusto? Por que um deu 5 e outro deu 1? Gente, é conforme a sua capacidade. Então, ele entrega conforme a sua capacidade. Deus não vai te dar R$1 milhão se você não tem capacidade de administrar. Porque do mesmo jeito que ele vai te entregar, você vai ruir. Essa bênção vai cair entre as suas mãos. É a mesma coisa que ele pegar R$1 milhão e entregar na mão de uma criança de 10 anos. Você acha que uma criança de 10 anos tem capacidade de administrar R$1 milhão? Não, ela vai torrar tudo em besteira.
Besteira ao nosso ver, tá? Que para ela é importante brinquedo, doce e as coisas que ela gosta. Mas isso, o que diz no contexto geral dessa parábola? Deus entrega conforme a sua capacidade. E Ele espera que você multiplique. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele quer ver o que você fez com aquilo que Ele te deu. Ele vai ver. Ele quer ver o que você fez com aquilo que Ele te deu. Tá? O que você está fazendo? Então aqui, se você não tem capacidade de multiplicar aquilo que Ele te deu, você é um servo inútil. Um servo mau. Ai, Camila, isso aí é tão pesado. Gente, Deus te deu uma casa. O que você está fazendo com a tua casa? Se você não cuida daquilo que Ele te deu, como é que Ele vai conseguir te abençoar com mais? Se você tem uma casa e a tua casa é mal cuidada, se você tem um emprego e você não zela por esse emprego, não faz o que você precisa fazer dentro desse emprego, não age com as suas coisas, com as coisas que Ele te deu, como se estivesse agindo para o próprio Deus, como é que você... Isso é multiplicar. O seu corpo, Ele te deu o seu corpo. O seu corpo é dele. Ele comprou o seu corpo, com a sua vida a preço de sangue. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo para cuidar do seu corpo? Você ingere tudo que você come, tudo que não precisa comer. Você não pratica exercício físico. Como é que você vai cuidar da bênção que Deus te deu? Você não está cuidando. Então, quem pegou 5 talentos, conforme a sua capacidade, multiplicou por mais 5. Então, quando o senhor dele chegou e foi prestar conta, Deus vai prestar conta com a gente. Falou assim, minha filha, eu te dei uma casa, eu te dei um trabalho, eu te dei capacidade. O que você fez com aquilo que eu te dei? Eu te dei tudo que você precisa para multiplicar. Por que você insistiu em viver na miséria? Por que você insistiu em viver do pouco? Você tinha tudo para viver do bom e do melhor. Por que você insistiu em ficar lá acreditando no que as pessoas te dizem? Por que você insistiu em viver daquilo que as pessoas te definiram? Eu te fiz grande, eu te dei capacidade. Se você não tinha tudo o que você queria, é porque você precisava se capacitar. Às vezes Deus vai te dar um talento e Ele vai ver a capacidade que você tem de multiplicar esse talento. Quando você multiplicar esse um talento, Ele vai te dar 2. Quando você multiplicar os 2, Ele vai te dar 3. E conforme a sua capacidade, você vai ter tudo o que você precisa. Se você abrir a sua mente, se você mudar a sua mente e olhar para aquilo que Deus já te deu como bênção. O que a gente faz? A gente olha para aquilo que a gente tem e acha tão pouco comparado àquilo que a gente quer ter. Comparado àquilo que a gente quer ter. Falei, poxa, mas eu queria ter R$1 milhão na minha conta e eu só tenho R$100, eu só tenho R$1.000, eu só tenho R$2.000. Tá tão longe. É tão longe daquilo que eu quero que eu amaldiçoo aquilo que eu tenho. Eu só tenho R$2.000. Poxa, o que eu posso fazer para multiplicar esses R$2.000? Esses R$1.000, esses R$100? O que eu posso fazer para multiplicar? Gente, capacidade. Deus dá conforme a tua capacidade. O que quer dizer isso? Se capacite. Se capacite, invista em você mesmo. Se você investir em você mesmo, você vai acessar coisas na sua vida que você jamais pensou em acessar. Se Deus te deu capacidade, Deus te deu uma mente para pensar, Deus te deu um propósito, Deus te deu tudo. Você tem tudo. E o que a gente faz? A gente amaldiçoa aquilo que a gente tem, a gente não é grato por aquilo que a gente tem e a gente fica esperando o milagre de Deus. Pensa numa situação bem assim. Gente, a palavra... Você precisa assistir o culto de ontem. A palavra que foi ministrada ontem foi muito mais profundo e muito mais teológica, muito mais voltada à palavra. Eu estou colocando agora o jeito da Camila, tá? Eu estou falando agora o jeito da Camila de como ver essa situação. Mas assista, a palavra de ontem, gente, é muito impactante. Vou deixar nos meus stories. Mas o jeito como a gente age com a nossa própria vida, a gente amaldiçoa. A gente amaldiçoa o nosso dinheiro, a gente amaldiçoa o que a gente tem. A nossa casa. Cara, cuida da sua casa. Cuida do que Deus já te deu. O que você tem cuidado? Paulo Vieira,
O Paulo Vieira, o coach responsável pela Febracis, proprietário da Febracis, o que ele fala? Esses dias eu postei até nos meus stories que nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. É um princípio de prosperidade. Quando na sua vida, no físico, não estiver nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar, você já está acessando a prosperidade, mesmo não tendo abundância financeira. Prosperidade não é só dinheiro. O que adianta você ter muito dinheiro e ter uma família quebrada, ter filhos quebrados, relacionamento quebrado, você não ter vontade de voltar para casa porque você sabe que a partir do momento que você pisar o pé em casa só vai ter críticas, só vai ter briga, só vai ter discórdia. Então, você não tem paz. Você tem dinheiro, mas você não tem paz. Prosperidade é muito, muito além do que ter dinheiro, só dinheiro. Dinheiro é uma vertente da prosperidade. Agora, você ter dinheiro, você ter um marido, você ter uma esposa que te honra, que te respeita, que te ama, que te faz se sentir amado, importante, pertencente. Você ter filhos prósperos, você ter filhos, ter relacionamento com os teus filhos te honram, te respeitam, teus filhos te escutam, teus filhos estão bem encaminhados, estão dentro do caminho do Senhor. Você ter uma empresa próspera, uma empresa que pensa no próximo, que resolve problemas, e a partir do momento que resolve problemas, tem um retorno financeiro muito grande. Gente, isso é prosperidade. Você tem prosperidade, você tem pais vivos. E mesmo que eles não estejam vivos, você tem honrado e respeitado os teus pais. Tanto que eles foram para a glória, foram para Deus. Mas você não sente remorso de não ter amado eles. Porque quando a gente não tem relacionamento com os nossos pais e eles saem desse plano físico e vão pro espiritual, você sente remorso, porque agora eu não tenho eles, aí você vai sentir falta. Poxa, eu tratei tão mal meu pai, eu tratei tão mal minha mãe, poxa, eu podia ter feito isso, eu não podia ter falado aquilo. Você sente remorso com a partida deles. E mesmo que você tenha pais vivos, e você tenha relacionamento com seus pais, você tem relacionamento de honra, de amor, de respeito, um para com o outro, isso e vice-versa. Quando a gente... Deixa eu ficar de olho aqui no tempo. Isso é prosperidade, é relacionamentos prósperos, relacionamentos em paz, relacionamentos honrosos. Então isso é prosperidade, é isso que Deus quer pra você, não quer só dinheiro. Dinheiro não é prosperidade, dinheiro é um item da prosperidade, prosperidade num todo, prosperidade em todas as áreas da sua vida, sua saúde. A gente fica pedindo, a gente espera ficar mal, e aí quando a gente tá mal, quando a gente tá debilitado, com a nossa saúde ruim, a gente quer pedir um milagre para Deus, sendo que Deus já proporcionou capacidade para você ter uma saúde boa, o que você tem feito com aquilo que Deus te deu. Eu tô falando isso pra mim também, tá, gente? Não é só pra vocês, não. Não é porque eu tô falando isso, não é porque eu faço tudo isso, não. Eu tô olhando aqui na live, a primeira pessoa que eu tô vendo aqui é a minha cara. Então isso o primeiro papo é pra minha cara, tá? Então, o que você tem feito com o que Deus te deu? O que você tem feito com o que Deus te deu? Entendeu? Então, gente, é extraordinário. A nossa vida é 100% espiritual. A nossa vida é tudo dele, pra ele, por ele. Então, às vezes, eu enxergava isso, falei, não, Deus é só a área espiritual. A minha área de trabalho é outra, a minha área de relacionamento é outra. Não, gente, é tudo 100% espiritual, tudo 100% dele. Dele, por ele, para ele. Então, minha vida é dele, por ele, para ele. Meus relacionamentos é dele, por ele, para ele. Meu trabalho é dele, por ele, para ele. O meu dinheiro é dele, por ele, para ele. Então, por quê? Por que eu não estamos multiplicando, a gente não consegue sair do lugar, a gente está, muitas vezes, amaldiçoando aquilo que Deus nos deu. Se a gente reclama, a gente está amaldiçoando, o que sai da nossa boca é porque está cheio o nosso coração. Gente, nossas experiências. As experiências desde quando a gente nasceu até hoje, durante toda a nossa vida, traz memórias, traz crenças que nos afastam do plano original de Deus para a nossa vida. Às vezes a nossa falta de capacidade, às vezes a nossa identidade deturpada, às vezes a nossa falta de merecimento, nossa crença de merecimento tá ruída. Então quem não sabe quem é, quem acredita que não é capaz e quem acha que não é merecedor, você acha que uma pessoa com esse tipo de mentalidade, de pensamento, de crenças, vai ser uma pessoa vitoriosa? Vai ter capacidade de sair do próprio lugar e fazer alguma coisa?
Então, as experiências que a gente teve durante toda a nossa vida fazem com que a gente acredite numa situação que não é verdade. Isso por culpa de quem? Culpa de ninguém, gente. Nós somos vítimas de outras vítimas. Os nossos pais, às vezes, tentando fazer o melhor e, com certeza, tentando de verdade ser a melhor pessoa, ser o melhor pai, ser a melhor mãe, fazendo aquilo que eles sabiam, só que eles só entregaram o que eles tinham. Eles só entregaram aquilo que eles também receberam. Então, talvez você se sentiu magoada pelo teu pai, magoada pela tua mãe, mas entenda que eles só fizeram o melhor que eles podiam. Como é que a gente muda isso? Nós temos hoje, nós somos adultos, nós temos capacidade de entendimento e tudo que a gente precisa, uma mente, pensa, agir, a gente tem tudo que a gente precisa para mudar. Reprogramar essas crenças. Nós nascemos como uma folha em branco de papel. E a nossa história foi escrita a princípio por outras pessoas, as experiências de outras pessoas influenciaram a gente. Nossa história começou a ser escrita a partir disso. Mas nós temos como reprogramar. Assim como um computador, assim como um chip, assim como um programa desses, um hardware, um software, né? Software que é um programa. Nós temos como reprogramar e voltar à versão original. Não tem como, quando o seu celular dá bug e voltar assim, voltar à versão original, voltar ao padrão, reiniciar, voltar à configuração inicial, sabe? A gente tem que apertar aquele botãozinho e voltar, reprogramar as nossas crenças. Entender, ter consciência daquilo que está errado, saber aonde se originou tudo isso, para que a gente consiga ter consciência da onde precisa ser mudado e viver uma vida de perdão. Então, você só vai conseguir perdoar aquilo que te feriu quando você entendeu o porquê que você foi ferido, o porquê que aquela pessoa fez isso, o porquê que aconteceu tudo isso. Você pode ter certeza, gente, que se alguém te feriu, seja teu pai, tua mãe, seja pessoas, autoridades da tua vida, te feriu, foi porque eles também são feridos. Ah, Camila, mas assim eu tenho que perdoar. Gente, o que é errado é errado. O que vai contra a lei é contra a lei. Eu não tô falando que você tem que aceitar tudo. Eu tô falando que a gente precisa entender tudo. Entender o que aconteceu. Tudo não, né? Que a gente não entende tudo. Mas entender o que aconteceu. A partir do momento que a gente entender o que aconteceu, o porquê que aconteceu, o que é justo, o que é injusto, você não tem que aceitar. A gente vive o que a gente tolera. Você não tem que aceitar o que aconteceu com você como uma coisa banal. Foi importante, te marcou, te feriu. Mas se você viver no ressentimento, na mágoa, na ferida durante toda a sua vida, você não vai viver os frutos, a maravilha, o reino de Deus aqui nessa terra. Venha a nós o vosso reino. Então quer dizer que o reino está aqui. Venha a nós o vosso reino. Aqui está estabelecido o reino na terra. Você pode sim, se você fizer o que está na Bíblia, você vai ser salvo sim. Você vai, quando Jesus voltar, ou quando você vai para a glória, você tem a possibilidade de ser salvo. Mas antes de mais nada, Deus não quer que você seja só salvo. Ele quer que você usufrua daquilo que Ele criou para você. Então você pode ser salvo, mas você não tem que viver uma vida escassa, você não tem que viver uma vida de miséria, você não tem que viver uma vida de sofrimento físico aqui na terra. Você nasceu pro bom, você nasceu para usufruir, você tem um testamento. Sabe o que é um testamento? Quando alguém morre, quando pessoa morre e tem muitos bens, ele faz um testamento para destinar aquilo que ele tem para as pessoas que ele quer abençoar, para que ele quer ofertar aquilo que ele conquistou. Você tem um testamento nas tuas mãos. Só que você só vai usufruir desse testamento se você souber que a pessoa deixou isso para você. Então ele faz um testamento, deixa na mão do advogado. O advogado entra em contato e fala assim, ó, fulano de tal, seu tio, seu pai, sua mãe, faleceu e deixou um testamento aqui para você. Aí você vai lá, você vai saber o que é, o que tem naquele testamento, o que consta para você, o que ele deixou para você usufruir daquilo. Você tem a Bíblia, é um testamento. A Bíblia é um testamento. Deus deixou para você promessas, maravilhas, coisas extraordinárias para você usufruir em vida, aqui na terra, para você multiplicar. Deus deixou um testamento para você. Por que você não acessa as promessas do Senhor? Por que você não acessa aquilo que Deus te deu? Porque você não sabe, porque você não procura, porque você não vai lá no advogado, que é Jesus, e saber o que tem de promessa para você.
Entende? Nós estamos perecendo por falta de conhecimento, por falta de conhecer, por falta de correr atrás, por falta de buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Por falta de priorizar Deus na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Quais são as outras coisas? Tudo que você precisa e muito mais. O que você está fazendo com o que Deus deixou na tua mão? Eu falei, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Comece pelo físico. O Paulo Vieira até fala assim, olha pro teu quarto, vai na tua intimidade, no teu quarto. O que tá quebrado lá? Por que você demora para consertar o que tá quebrado no teu quarto, no teu carro? Coisas pessoais. Comece pelo físico. Comece pelo teu quarto. O que tá quebrado lá? O que tá faltando? O que tá fora do lugar? No teu carro, o que tá quebrado, o que tá faltando, o que tá fora do lugar. Não é pra você sair igual um doido, gastando dinheiro adoidado pra fazer tudo isso. Mas se organize financeiramente e procure sempre cuidar daquilo que Deus já te deu. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando a gente tem esse hábito de sempre consertar aquilo que está quebrado, de sempre colocar de novo no lugar aquilo que está faltando, de sempre organizar aquilo que está bagunçado, gente, isso vai para a nossa vida emocional. Dentro do teu relacionamento com os teus filhos, o que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? Conserte. Dentro do teu casamento, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você vai começar a viver a prosperidade na sua vida. E outra, gente, capacite-se. Capacite-se. Poxa, Deus me deu um talento. E talento que eles estão falando aqui é dinheiro, tá? Isso aqui é a parábola dos talentos que está relacionado a dinheiro. Deus me deu um talento. Então eu vou usar esse talento para multiplicar. Eu preciso multiplicar esse talento. Primeiro, com o quê? Eu preciso investir em mim mesma. Eu preciso me capacitar. Se Deus dá conforme a minha capacidade, então eu preciso me capacitar. Se capacite, invista em você, vai procurar, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai saber quais são as promessas de Deus para sua vida e acredite fielmente naquilo e vai se capacitar, vai fazer curso, treinamento, ler livros. Vai se envolver com pessoas que já alcançaram aquilo que você quer alcançar, para que a sua mentalidade, ela se expanda de tal forma que Deus vai ver. Falei, poxa, ele está se capacitando, então vou entregar mais na mão dele. Ela está se capacitando, então vou entregar mais na mão dela, porque ela tem capacidade de multiplicar aquilo que eu estou dando para ela. Se capacite. Se capacite, Deus não vai entregar para você aquilo que você não tem capacidade de administrar. O reino é dele. E ele está entregando nas tuas mãos para você governar. Para você governar. É dele. Ele vai entregar na mão daquele que pode cuidar. Ele entregou para você. E aquilo que você está fazendo com aquilo que ele entregou para você vai definir se ele vai entregar mais ou se ele vai falar servo mau e inútil, preguiçoso, você não fez nada com aquilo que eu te dei. Gente, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Nós precisamos cuidar daquilo que a gente tem. Olhe para a tua vida, olhe para aquilo que você tem e abençoe. Olhe para aquilo que você tem e multiplique. Multiplique mais amor. Deus te deu amor, multiplique o amor. Deus te deu misericórdia, multiplique a misericórdia pelos outros. Deus te deu dinheiro, multiplique o dinheiro. O que você está fazendo com aquilo que Ele te deu? Deus te deu uma casa, cuide, zele da tua casa. Como é que você quer cuidar? Às vezes a gente quer ser bênção na vida dos outros, mas como é que você quer ser bênção na vida dos outros se você não consegue ser bênção para sua própria vida? Se você não consegue cuidar da tua casa, gente, eu preciso cuidar mais da minha casa. E essa semana, vou pegar essa semana para organizar minha casa, porque minha casa tá uma bagunça. Eu não tô falando pra você falando pra você é porque a minha vida tá perfeita. Não tá. Eu vou cuidar da minha casa essa semana. Vou tirar bagunça, vou jogar fora o que não precisa, vou ver o que tá faltando pra repor, vou ver o que tá quebrado. Tem muita coisa quebrada na minha casa, tem muita coisa assim fora do lugar da minha casa, tem muita coisa assim que eu preciso arrumar na minha casa. Eu preciso organizar a minha casa, organizar o meu físico, organizar a minha vida, para que o Senhor possa olhar para mim e falar, servo bom e fiel. Porque você foste fiel, eu te abençoarei com o dobro daquilo que eu te dei. Eu não quero que Deus olhe para mim e fale, servo inútil. Como é que ele fala aqui? Que ele falou do servo, que ele entregou um talento. Servo mau e preguiçoso.
Eu não quero que Deus olhe pra mim como serva má e preguiçosa, que não fez nada com aquilo que ele deu pra mim. Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho de onde eu plantei, porque ele fala que se você sabia que eu colho aonde eu não plantei, que eu ajunto aonde eu não semeei, por que que você não pegou o talento que eu te dei e colocou no banco para que rendesse juros? Gente, multiplica. Multiplica. Ano da multiplicação agora. Faça de 2023 ano da multiplicação. Faça desses últimos dias do ano, ano de dias em que você vai ler, estuda e entende. E faça dele um dias de entendimento. Procure, capacite-se. Gente, capacite-se. Porque Deus multiplica para aquele que tem capacidade de fazer, multiplicar aquilo, as bênçãos que o Deus entregou na tua mão. É justamente isso, Maria. A Maria falou aqui, ó, o problema da maioria das pessoas é que se preocupa com os outros no julgar. Nossa, gente, isso é pesado demais, Maria. Isso é isso mesmo. Sabe o que acontece, gente? Eu vivi mais de 30... Eu tenho 34 anos. Eu vivi mais de 30 anos da minha vida, digamos assim, vivi 33 anos da minha vida sem fazer, com medo. Medo de julgamento, sem ousar, sem sair do lugar, com medo do que as pessoas iam pensar de mim. Essa foi a minha vida até então. Até o momento em que eu despertei. A palavra de Deus diz: transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que experimenteis quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para a sua vida. Isso volta no quê? As nossas crenças, as nossas experiências, tudo que a gente viveu durante toda a nossa vida faz a gente viver uma vida limitada, faz a gente ter medo de julgamento. E sabe o que eu prestei atenção esse dia? Gente, eu falei que eu ia ficar... Ai, eu tenho 41 minutos, eu falei que eu ia falar pouco hoje. Sabe o que eu prestei atenção esses dias com a minha filha? A gente pai e mãe, os nossos pais, eles ensinam a gente a ter medo de julgamento. Porque se você tá sujo, você vai, mãe, vou no mercado, sei lá, você tá sujo, o que as pessoas vão pensar de você se te verem desse jeito? Fala se o seu pai e tua mãe não falou isso pra você alguma vez. O que as pessoas... Nossa, filha, o que as suas amigas vão pensar de você se te ver chegando na escola com esse sapato sujo? Eu falei, nossa, eu parei, na hora. Eu falei, não, eu vou estar ensinando ela a ter medo da crítica das pessoas. Primeiro, a gente critica demais. Então, ele já tem medo de crítica pelo que a gente critica os nossos próprios filhos. Eu criticava minha filha demais, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento e porque eu sempre fui muito criticada. Então, a gente dá o que a gente tem. Eu só mudei a partir do momento que eu busquei conhecimento e apliquei na minha vida. Mas a gente critica demais. Então, ele já tem medo de crítica porque as pessoas que eles mais amam criticam eles demais. Então, eles querem fazer tudo para não serem criticados. E a gente fortalece esse medo, a gente reforça esse medo da crítica falando, nossa, não faz tal coisa. Imagina se as pessoas te verem fazendo isso, que feio. Ai, as pessoas te vendo chorando desse jeito, nossa, vão achar o que de você? Se as pessoas te verem fazendo birra desse jeito, o que vão pensar de você? Eu lembro que minha mãe, uma vez, ela falava, essa questão de namorar, na época que a gente não tinha sabedoria, essa questão de namorar na esquina, namorar na frente de casa, ai, nunca namore na frente dos outros, namorar na esquina, porque o que as pessoas vão pensar de você se te veem fazendo isso? Lógico, eu não tô falando que isso é certo, tá, gente? Namorar na esquina ou na frente dos outros, na frente de casa, mas o que é implantado na nossa cabeça? De que o que as pessoas vão pensar de você se estiver fazendo isso? O que as pessoas, porque eles querem que a gente tenha que a gente faça o que eles digam. A gente quer que os nossos filhos façam o que é orientado, mas a gente coloca um medo de crítica tão grande neles para que eles cumpram que eles sejam obedientes, que a gente leva isso pro resto da vida. A gente tem medo de crítica, a gente tem medo das pessoas, a gente tem medo do que os outros vão falar. Porque primeiro a gente foi muito criticado e segundo foi implantado isso na nossa cabeça. Gente, nós somos imagem e semelhança do Senhor. O Senhor não tinha medo de críticas. Jesus não tinha medo de críticas porque ele sabia quem ele era. Então, estude. É espiritual, inteligência emocional, inteligência intelectual. Não adianta nada você ser bom, muito bom naquilo no intelecto, na sua especialidade, ser especialista em uma coisa, sendo que você não tem inteligência emocional para lidar com as pessoas, para poder
multiplicar o teu conhecimento, não sabe lidar com as pessoas, não sabe lidar com as tuas emoções, você se ofende muito fácil, você não consegue sair do lugar, você tem medo de crítica, isso é inteligência emocional, e você não tem inteligência espiritual para poder acreditar no impossível, acreditar no Deus que é maior que todas as coisas. Então, ó, inteligência, a minha prioridade, aquilo que eu acho que é importante. Primeiro, inteligência espiritual. Acreditar no Deus do impossível. Acreditar que você é imagem e semelhança do Senhor. Acreditar que você nasceu com um propósito. Acreditar que você não está nesse mundo por acaso. Acreditar em todas as promessas de Deus para sua vida. Inteligência espiritual é a mais importante de todas. Inteligência emocional. Você não consegue nada se você não lidar com as suas emoções. Depois da espiritual vem a emocional. E por último, a intelectual, que é o que você sabe, o que você estudou, o que você é especialista, na parte intelectual, na parte que você pode aprender com os livros, na parte que você aplica. Gente, a gente inverte. A gente coloca a intelectual primeiro, a emocional mais ou menos, e a espiritual nada. Então, não tem como você prosperar na tua vida sem você estudar, sem você buscar conhecimento, sem você se capacitar. Deus vai te dar o dobro daquilo que você tem a partir do momento que você se capacita para você receber as bênçãos do Senhor. Beleza? Ó, 45 minutos, vou encerrar aqui. Nós vamos fazer a nossa ativação matinal. Vou encerrar aqui. Foi meu recorde, porque é sempre 1 hora. Eu consegui 46 minutos, glória a Deus. Eu quero ser clara e objetivo, não adianta eu ficar aqui 1 hora enchendo de linguiça. Eu quero ser clara e objetivo. Então, assim, muito, muito, muito obrigada pela presença de cada um que tá aqui. Viva o processo, gente. A Maria Paula tá me ajudando muito hoje. A Maria Paula tá me ajudando muito hoje aqui, ó. E não perceber que a vida é um processo e tem que ser vivida. Viva o processo. Só que a gente tem medo de viver o processo, porque pra gente viver o processo, a gente tem que cutucar as feridas ali, lavar as feridas, às vezes passar um esfregãozinho ali pra tirar os resíduos ali que podem infeccionar. Eu não sei se antigamente, não sei se hoje era assim. Quando você machucava, a minha amiga, ela se machucou muito feio de moto muitos anos atrás, e ela foi no... Eu tô puxando assunto de novo. E ela foi no médico, ela falou que esfregaram as feridas dela com um esfregão de roupa. Por quê? Pra tirar as pedrinhas do asfalto que ficou dentro da ferida. Tirar as pedrinhas, tirar a sujeira. Você precisa limpar a sua ferida. E para limpar a ferida dói. Para limpar a ferida dói. Só que a sua ferida não cicatrizou. Porque você colocou um band-aid na ferida. E band-aid não cura. Você está só fazendo um curativo superficial. Para fingir que tá tudo bem. Suas feridas emocionais é o que tá trazendo a tua vida ser escassa do jeito que está. Então, você precisa limpar suas feridas, você precisa lavar suas feridas, você precisa colocar remedinho, deixar que ela se cure de dentro para fora. Porque um machucado, ele não cura de fora para dentro, ele vai se restituindo de dentro para fora. Não tem a casquinha? Aquela casquinha, ela vai ficar lá até a parte de dentro para proteger, para não entrar mais sujeira, mas até a parte de dentro se restituir, e aí quando a casquinha sai, tá tudo prontinho, não é? Só que para você limpar a ferida, dói. Você vai precisar viver o processo, e viver o processo dói. Mas, gente, qual dor você escolhe viver? Se você não viver o processo, você vai viver a dor de uma vida inteira vivendo numa deturpação, numa vida que não é a sua, uma vida de escassez, numa vida de lamúria, numa vida de reclamação. Você vai viver a vida inteira numa dor que você vai relutar em resolver. Você prefere viver uma vida inteira de escassez por não viver o processo, ou você prefere viver a dor do processo, que vai ser dolorido, mas vai ser momentâneo. E quando você cicatrizar as feridas da sua alma, você vai viver uma vida de bênção, uma vida que o Senhor te deu. Quando você entender sua real identidade, quando você curar suas feridas, você vai acessar aquilo que Deus te deu, que Deus já te colocou na tua vida. Você só não acessa porque você tem feridas ainda. Então, escolha. Quer viver a dor do processo, que é curta e momentânea. O processo vai durar a vida inteira. Mas você consegue curar e o processo vai ficar menos dolorido pelo fato de você investir no seu emocional. O processo é a vida inteira também. Mas você vai viver aquela dor intensa no começo e depois você vai conseguir administrar o teu emocional para viver um processo de uma forma menos dolorida.
Ou então você quer viver a vida inteira sem viver o processo, deixando ele pra lá, deixa ele um pouquinho ali ainda, depois eu mexo nele e você nunca mexe por medo de curar suas feridas, por medo de doer, porque vai ter que limpar as feridas. A gente escolhe. Tá nas tuas mãos. Não tá nas mãos de ninguém. Tua vida tá só nas tuas mãos, tá? Amém. Amém. Já, 49 minutos, era 46, agora foi pra 49. Amém? Nossa segunda-feira começou já abençoada, com propósito. Busque, se capacite, corra atrás, levanta da cadeira. Deus já te abençoou, Deus já te entregou aquilo que eu precisava te entregar. Você já tem tudo que você precisa para viver o propósito de Deus para sua vida, você já tem disponível para você. Basta o quê? Você renovar a sua mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Beijo, vamos orar para abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra de hoje, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, por essa ministração, pela ministração que foi pregada ontem na minha igreja pelo meu pastor. Por tudo aquilo, todo o conhecimento que está sendo gerado dentro de nós, Senhor. Que capacite-nos, Pai, abra os nossos olhos, nos ajude a enxergar, a nos ver assim como o Senhor nos vê. Eu quero me enxergar assim como o Senhor me enxerga, porque eu tenho certeza que o Senhor me enxerga de uma forma extraordinária. Que eu sou maravilhosa, porque eu sou a tua imagem, a tua semelhança, assim como cada pessoa aqui que está me ouvindo, que está nessa live, que vai ver essa live depois. Nós fomos criados para algo grande, para algo brilhante, para algo extraordinário. Nos ajude a enxergar. Nos ajude a nos enxergar assim como o Senhor nos enxerga. Espírito Santo, tens liberdade aqui para arrancar as escamas dos nossos olhos. Nos ensine a priorizar, a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, o nosso Pai em primeiro lugar na nossa vida. Nos ensine a pegar o nosso fardo e entregar para Ele e carregar o dele. Nos ensine a pegar nossos anseios e deixar no colo do Pai, para que a gente não viva na ansiedade, na preocupação e no desespero. Para que em nós habite a paz que excede todo entendimento. Nós somos templo e morada do Senhor, Espírito Santo. Nos ajude a cuidar desse templo, nos ajude a cuidar do nosso corpo, para que o Senhor tenha prazer em habitar no nosso corpo, na nossa vida. Nos ajude a cuidar das bênçãos que o Senhor derramou na nossa vida, para que o Senhor tenha prazer de estar com a gente, de estar na nossa vida, para que a sua casa esteja limpa, confortável e habitável, para que o Senhor não tenha vontade de sair daqui. Para que o Senhor tenha vontade de estar sempre com a gente e nos capacite, nos mostre, tira toda a cegueira dos nossos olhos, destampe os nossos ouvidos e destampe a nossa boca para que a gente escute e veja aquilo que o Senhor quer e para que da nossa boca saiam palavras de cura, de libertação para aqueles que vão nos ouvir em nome do Senhor Jesus. Que nós vivamos ainda em vida, enquanto a vida há esperança, mas que nós vivamos a tua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida e para que o Senhor ajude a nossa mentalidade, renova a nossa mente, renova o nosso coração, para que a gente entenda que depende da gente viver a tua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu abençoo essa segunda-feira, eu declaro essa segunda-feira extraordinária, produtiva, abençoada na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós tenhamos inteligência espiritual, emocional e intelectual para viver essa segunda-feira da melhor forma possível, essa semana da melhor forma possível, esse resto de ano da melhor forma possível, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tua é a minha vida, teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ai, eu já tava dando tchau, mas ainda tem ativação matinal. Eu vou pôr aqui a minha música, que eu falo que é minha música, e a tradução dela diz que se você acredita, você pode mover as montanhas do céu, você pode mover as montanhas mais altas, você pode abrir a água para passar, você pode passar pelo oceano. Se você acredita, gente, tudo começa pela mentalidade. Se você acredita, você pode qualquer coisa. Você pode, você consegue, você é imagem e semelhança do Criador. Então use isso a teu favor. Você pode, você consegue, você é imagem e semelhança do Criador. Você pode tudo o que você quiser. E isso não é coisa da boca para fora. Quando você começa a declarar isso, quando você começa a movimentar isso na tua vida, o teu cérebro acredita naquilo que você fala. E o que ele acredita, ele transforma em pensamento. E o pensamento gera sentimento, sentimento, ação, resultado, volta para você. Toda ação gera resultado para sua própria vida.
Então, se o que você fala tem poder, comece a declarar coisa boa para sua vida, tá? Então, você pode, você consegue. Você tem capacidade para multiplicar tudo que o Senhor te deu. Então, tudo que Ele te dê, você multiplica. Porque quando Ele vê que você tem capacidade de multiplicar aquilo que Ele te entregou na tua mão, Ele vai dobrar as bênçãos na tua vida. Arrasta a cadeira aí. Arrasta a cadeira aí. Vamos fazer a nossa ativação matinal para começar o dia ativado já. E vamos que vamos. A nossa vida só depende da gente. Eu esqueci de ligar aqui a televisão. Tô ligando aqui rapidão. E ó, quantos minutos? 55 minutos de live. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar o volume. Essa música é tema da minha vida. Se você acredita, você pode. Vai lá no meu Instagram que tem a tradução dela lá. Eu fiz uma ativação matinal esses tempos atrás e coloquei a tradução no vídeo, tá? Vai lá. Vamos lá? If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water. Me acompanhe. Marca do ladinho. You feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. Na frente. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Ladinho. You've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. Frente. But on your own, you'll never know, you'll never know. Na frente, marcou. You can move the highest mountains, cross the Bondinha. greatest oceans, walk Abriu. the water. Marcou. You can move the highest Oh. mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. Atenção, sobe, sobe. Sobe, sobe. Ladinho. That all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Frente. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now, looking for Ladinho. grace. 'Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things Na you've frente, na done. frente. 'Cause on your own you'll never know, you'll never know. Ei. You believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. Marcou. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, if you believe, Respira, you can respira. do anything, you can do anything. Respira pelo You nariz, can solta do pelo boca. anything if you believe. Marcou na If you frente. believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. Deus abençoe.